Olá, boa noite. Muito bem, nós vimos no último vídeo que nós devemos pedir perdão. Se nós erramos, devemos pedir perdão. Se nós soubermos que alguém tem algo contra nós, porque às vezes pode acontecer, como vocês viram, nós devemos ir até essa pessoa, deixar nossa oferta, deixarmos de ser religiosos e tentarmos reconciliar e pedir perdão para essa pessoa. Ok? Muito bem. E hoje chegou a hora daquilo que é mais difícil, falar sobre perdoar. Eu queria dizer duas coisas para vocês. Perdoar dói, mas perdoar cura. Guarde isso no seu coração. Perdoar dói muito, mas quem perdoa é curado. Quem perdoa tem a luz no coração, é livre para viver. Nada melhor do que ser perdoador. Alguns de vocês conhecem o meu testemunho da Lucy. Nós somos casados esse ano, vamos fazer 40 anos de casado. Nós passamos por momentos terríveis no nosso casamento. Nos perdoamos, nos arrependemos, estamos juntos, felizes e podendo vir hoje e de cátedra falar para você, perdoe. Não há nada que possa injustificar a possibilidade de perdoar alguém. Por que, Renato, você diz isso? Porque Deus, sendo Deus, entregou o próprio Filho para perdoar todos os nossos erros. Quem somos nós para julgarmos que a nossa dor é maior que a dor de Deus, de ver que a sua criação está pecando contra Ele e Ele não tomar a posição de falar, não, vamos matar todo mundo, acabar com tudo isso. Porque o mundo diz assim, não perdoe, não fale mais com essa pessoa, você não pode ser frouxo, você tem que, essa pessoa te magoou muito. O mundo, ele é mal, o mundo quer retribuir mal com mal. E isso não pode haver na vida de um cristão. O cristão, ele tem que perdoar. Então, como eu já falei ontem, o perdão vem porque alguém foi ofendido. Houve uma ofensa e alguém foi ofendido. Houve um agente ofensor que tem que vir e pedir perdão quando ofende. E quem foi ofendido tem que perdoar segundo aquilo que Jesus nos ensina. Porque ele diz, olha, eu perdoei vocês, se você não perdoar o seu irmão, você vai me desculpar, mas quando eu tiver tete a tete com você, eu também não vou poder te perdoar, porque você não perdoou o seu irmão. Então, isso é muito complicado. Então, eu queria falar com você isso, que quem deve perdoar é sempre o ofendido, nunca o ofensor. E é outra coisa que é importante. Eu quero com isso que nós aprendamos hoje como eu devo perdoar e quantas vezes eu devo perdoar e de que maneira eu devo perdoar. Mas por que eu devo perdoar? Porque houve uma ofensa. Se houve uma ofensa, eu sofri uma dor muito grande. Um erro me causou um problema sério na minha vida física, na minha vida emocional, no meu espírito. Houve uma ofensa e essa ofensa provocou um impacto negativo na minha vida. Isso afetou minha autoestima, afetou minha vida, afetou uma série de coisas. E o que acontece? Eu sofri um menosprezo, eu sofri um abandono, eu sofri uma infidelidade, eu sofri maus tratos, eu sofri uma série de coisas e isso está fazendo muito mal para mim, porque quando a dor da ofensa gera em mim a dor, eu fico ofendido, então surge em mim um sentimento de mágoa, um sentimento de ressentimento, um sentimento de ofensa. E a partir daí, no meu coração já triste, choroso, sem a luz de Jesus, é o lugar propício para formar as tão famosas raízes de amargura. Formando as raízes de amargura, elas vão nos tornar pessoas cáusticas, pessoas que não têm nada a ver com cristão. Por isso eu acho que subir só a montanha e falar eu te perdoo, mas não vir face a face e conversar e perdoar, isso é uma falsidade, não é aquilo que Jesus quer para nós. E Jesus vai falar isso hoje. Então, se você tem essa raiz de amargura, você tem que entender que essa raiz de amargura do Senhor está permitindo isso para que te torture. Sim, torture diariamente para que você acorde, como nós falamos há outros vídeos atrás, caia a ficha. E se você mantiver essas raízes de amargura, você vai virar uma pessoa cáustica que vai acabar contaminando muita gente que está ao seu redor. Então, como diz Jesus que nós devemos perdoar? Jesus fala algumas coisas que vão chocar vocês, porque o perdão não deve ser só de boca. O perdão, presta atenção, o perdão não é de boca, perdão é total. Jesus quer que eu e você perdoamos de
toda maneira, não tem que ficar nada de, não, perdão total, não é de boca, porque ele quer que a nossa misericórdia triunfe sobre o juízo, porque eu e você somos, na nossa natureza pecaminosa, juízes, amamos dar um veredito, não vou mais falar com ele não presta, ela não presta, ela me traiu, ele me ofendeu. Então, a misericórdia sobrepassa o juízo. E Jesus disse, se possível, tende paz com todos. Por quê? Se você vive em paz, você perdoa, não importa se o outro não te perdoa, ok? Se você for pedir perdão e o outro não quer, não importa, o importante é você viver em paz com todos. Então eu queria dizer para vocês como é que o Senhor quer falar conosco, mostrar conosco a respeito de como deve ser o perdão. Vocês lembram muito bem que o que aconteceu com Jacó e Esaú. Jacó e a sua mãe traíram Esaú por causa da lentilha e etc, não vem ao caso, mas o que aconteceu? Esaú foi embora bravo porque ele não pegou a bênção da primogenitura do seu pai Isaac e foi embora. E o que aconteceu? Foram 20 anos de ressentimento. Jacó, aquele que havia pecado, não foi como nós falamos, se você pecou, vai, peça perdão. Ele não foi pedir perdão. E Esaú, o que fez? Foi embora de casa também não tinha como perdoar. Chegou um tempo que depois de 20 anos, Jacó resolveu ir pedir perdão, porque ele sabia que o irmão dele vinha ao seu encontro. Então, naquele momento, Deus proporcionou isso. Ou seja, passaram 20 anos de ressentimento, dor e etc. E o que aconteceu? Quando Jacó, morrendo de medo por ser ele o ofensor e Esaú o ofendido, ele achou que Esaú ia chegar e gritar, matar com ele, mas o que aconteceu? Quando ele viu Esaú, viu a Jacó e Jacó viu a Esaú, eles um ao outro correram entre si, se beijaram, choraram juntos, e é isso que faz bem o perdão, isso que é atitude de cristão, de quem é uma pessoa de Deus, um homem, uma mulher de Deus, tenta restaurar, e quando vê o outro vai e chora junto, olha, perdão porque te magoei, tá bom, tá perdoado, eu te perdoo, e o que acontece? Beijaram, choraram juntos, e sabe o que eles fizeram? Eles passaram a andar juntos. O problema é que você tem alguns pastores que não aprenderam nunca perdoar, então ensinam as suas ovelhas que perdoar, mas não precisa viver junto. Mentira! A Bíblia ensina que nós temos que perdoar e continuar juntos. Existe uma situação na qual eu vou falar que você não precisa estar com a pessoa. Mas antes disso, o perdão que Deus quer é assim. O Senhor quer que nós perdoemos porque Ele sente o nosso coração, ele sabe tudo que sentiu no nosso coração, e nós temos que entender que Deus, se nós não perdoarmos, nós vamos ter consequências terríveis, nós vamos ter a lei da semeadura, o que nós estamos plantando nós vamos colher, nós não vamos ser perdoados, então o Senhor quer, e quando Jacó viu isso, que o irmão chamou ele para andar junto, Jacó disse a seguinte frase, que alívio, ao ver o teu sorriso amigável, é como ver a face de Deus. Ou seja, o perdão traz isso, você vê no outro a face de Deus. Então, é isso que nós precisamos, nós temos que procurar amar cada vez mais, ir atrás do outro, falar com ele. Então, como eu tenho que fazer? Você tem que, Jesus fala assim, ide e aprender o que é misericórdia. Porque perdoar dói, nós já vimos, mas perdoar traz cura. E perdoar é uma atitude antes de você querer ser missionário, antes de você querer ser líder de célula, antes de querer ser pastor, antes de querer ser alguém para vir falar de Deus na internet, você tem que aprender o que é misericórdia. Se você não sabe o que é misericórdia, não adianta. Porque Jesus, antes de dar o ide e pregar o evangelho por toda parte, ele falou, ide e aprender o que é misericórdia. Ele quer que nós sejamos misericordiosos. Então, como ele ensina, alguém te magoou, você está muito ofendido, você está triste, está com aquela raiz de amargura, aquela coisa horrível te torturando, vá até essa pessoa com quem se vingou. Fala, olha, eu vim aqui para a gente conversar porque talvez você possa não saber, ou talvez você fez propositadamente, mas eu quero dizer que isso me magoou muito. Eu estou muito magoado, eu estou muito ressentido e eu vim aqui para conversar com você. Se essa pessoa se arrepender e falar, olha, puxa, então tá, eu não sabia, então quero te pedir perdão. Se essa pessoa se sentiu arrependida e te pediu perdão, perdoa-la. Ponto. E acabou. E voltem a andar junto. Porque a Bíblia diz que quem perdoa é uma pessoa sábia e ela vai te amar o resto da vida. Mas o mal, a pessoa escarnecedora, se você perdoar, ela não vai adiantar nada, porque ela vai voltar a te maltratar. Mas se ela te pediu perdão, se ela falou, olha, então verdade, ok, você ganhou o irmão.
Mas se essa pessoa ainda não fez, não desista dela. Não basta só você ir sozinho falar com essa pessoa. Você tem que ir uma segunda vez e levar uma pessoa. Leva uma pessoa como testemunho. Olha, eu já falei uma vez, você não ouviu, eu vim aqui, estou muito triste, você me machucou muito, eu queria reatar com você, eu gosto de você, mas isso me ofendeu. Vamos reatar isso, aconteceu isso, eu gostaria que você entendesse isso fez mal para mim, fez mal para minha família, fez mal, seja o que for. Se a pessoa se arrepender, perdoa, disse a palavra do Senhor. E se ela não se arrepender? Se ela não se arrepender, você vai ter que tratá-la como um gentil ou publicano, ou seja, você não deve nem conviver com ela, você não deve nem andar com ela, você deve esquecê-la, deixa ela na casa dela, não deixa nem ela entrar na sua casa. Isso depois que você foi uma vez, que você foi a segunda vez, e depois você falou para todo mundo da sua família, da sua igreja, aquilo que aconteceu. Antes de você falar mal dos outros que te magoaram, antes de você envenenar todo mundo que você está cheio de raiz de amargura, primeiro você vai então, fala com o teu irmão. Se ele se arrepender, perdoa. Se não se arrependeu, leva uma testemunha, segunda vez. Se não se arrependeu, aí trata com o publicano, conta para todo mundo e acaba aquele desgaste emocional. Você fez a sua parte, você quis perdoá-lo. Ele não aceitou perdão, problema dele. Porque Lucas diz, se você repreendê-lo, e ele fizer isso, ele pedir perdão, perdoa-lo 70 vezes 7. Foi a mesma coisa que Jesus falou. Porque Pedro, quando perguntou para Jesus, até quantas vezes eu tenho que perdoar meu irmão 7 vezes? Ele estava falando porque os religiosos mandavam perdoar só 3. E Paulo falou, 3 para 7 são 4, que coisa, hein? E Jesus falou, não, são 70 vezes 7, não é 490 vezes no mesmo dia. Significa que o perdão de Deus, ele é ilimitado, o perdão dos homens é limitado. E Deus não quer isso, Deus quer que nós tenhamos um amor ilimitado. Por quê? Se você como cristão, você não pode deixar ser vencido pelo mal, mas sim vença com o bem todo o mal, tudo aquilo que te fizeram de mal. Quando você perdoa, quando você busca o teu irmão para reconciliar, quando você fala com ele, você leva uma testemunha e depois não teve jeito, mas você está vencendo o mal com o bem. A Bíblia diz que nós temos que suportar e perdoar. Jesus fez isso conosco, ele nos suporta, todo dia nós estamos errando. A Bíblia diz que a gente não deve manter o ódio por ninguém. Se você mantém o ódio por aquele que te machucou, além de você estar machucado com a raiz de amargura, contaminando todo mundo, o pecado do ódio no seu coração, você vai ser imputado como pecado de ódio, você acaba ainda pecando. O cara te ofendeu, você ficou com ódio ainda, você é o pecador. Então acorda para isso. Não deixa, vá e tenta reconciliar. Fala com a pessoa, como nós já explicamos. Nós temos que deixar bem claro que nós somos tão hipócritas que às vezes nós dizemos, o Pai Nosso, perdoa as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Nós não perdoamos quem nos tem ofendido, então Deus não vai nos perdoar. Nós mesmos já dizemos isso na oração do Pai Nosso. Eu sei que é difícil, eu sei que é doído, mas o perdão traz cura, o perdão liberta, e aprenda essa maneira. Se a pessoa não quiser perdoar, trate-o como publicano, isole-o. Acabou, pronto. Ame-o, mas ele fica lá. Só nessa condição que ele fica lá. Mas o perdão é total. O perdão é andar junto. O perdão é pegar a mão. O perdão é olhar olho no olho e chorar junto da mão. Tem várias pessoas que acharam que eu e a Lucia ofendemos a ela uma vez ou 2 vezes. Nós pedimos perdão, tentamos reconciliação. A pessoa não quis nada conosco e considera-nos achando tóxicos, não quer nos perdoar. Pedimos perdão, a pessoa não quer perdoar. Então, infelizmente, essa pessoa que não perdoar vai viver em constante tortura por Jesus, até que ela resolva nos perdoar. E é essa pessoa que, por exemplo, se tem algo contra mim, ela tem que vir até mim e falar, você pecou assim, 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 eu não gostei disso, eu vou falar perdão de novo pela 10ª vez, e aí nós vamos chorar juntos, vamos dar a mão. É assim que funciona as coisas com Deus. Então, entenda, ser cristão é difícil, a porta é estreita, tem que cair a ficha, e tem que perdoar. E tem que perdoar e tem que pedir perdão. Aprendamos com isso no nome de Jesus. É fácil? Não é fácil não. Que até os apóstolos disseram, ai, Jesus, aumenta-nos a fé. Eu queria orar